tem a liberdade de adorar. Não se preocupa com quem está do seu lado, se preocupa em adorar, porque enquanto nós adoramos, Ele está lá trabalhando. Enquanto nós adoramos, Ele está abrindo porta. Enquanto nós estamos adorando, Ele está fazendo e realizando. Apenas temos que adorar, porque no adorar Ele opera. No adorar Ele opera em nossas vidas, em nome de Jesus. Os tempos já estão se avançando, eu quero deixar uma palavra no seu coração. Se encontra no livro de Marcos, em nome de Jesus. Pastor Leandro, obrigado pela rica oportunidade, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 46. Glórias a Deus. Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos. São Marcos. Marcos capítulo 10, versículo 46. Amém? Marcos capítulo 10, versículo 46. A cura do cego de Jericó. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos, e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Tem de bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se, deu um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu vos faça? Respondeu o cego: Mestre, Raboni, que eu torne a ver. Aleluia. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguir a Jesus estrada afora. Palavra da salvação nesta noite. Amém, irmãos? Eu queria que você fechasse os seus olhos, curvasse a sua fronte. Esquece lá fora, esquece os problemas, esquece, porque você está aqui para glorificar. Você veio aqui para cultuar aquele que é digno de toda honra, aquele que é digno de toda glória. Aleluia. Feche seus olhos, meu Senhor e meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai. Pai, viemos na tua presença, saímos da nossa casa, do nosso lar, meu Pai, para vir aqui cultuar o teu nome, para vir aqui engrandecer, glorificar o teu nome, Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus, eu apresento, meu Pai, como ministro, meu Deus, da tua palavra, eu apresento essas vidas em nome de Jesus. Eu apresento este homem, esta mulher, este jovem, este ancião, este homem que saiu da sua casa para ser alimentado pela tua palavra, meu Senhor e meu Deus. Pai, abençoa ricamente, visita os corações, visita o coração quebrantado, o coração machucado, visita, meu Deus, esta vida, meu Pai, que está pensando em parar, em desistir, está cansada, Senhor. Pai, derrama o refrigério, derrama a tua Shekinah, derrama a tua presença nesta noite, Senhor. Meu Deus, eu profetizo vitória, bênção nesta casa, neste lar, que eles possam, meu Deus, se converter, meu Deus, de verdade, porque o Senhor tem bênção, vitória para derramar a cada vida que entrou aqui nesta noite, meu Pai. Pai, eu profetizo vitória e bênção em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glórias a Deus. Tome os seus assentos em nome de Jesus. Glórias a Deus. Glória a Deus. Tenha liberdade nesta noite, irmãos, de glorificar, de adorar. Amém? Amém, irmãos de Deus. Amém. Glórias a Deus. Irmãos, a palavra do Senhor, ela vem dizer no livro de Marcos. Quem foi Marcos? Todo mundo sabe que Marcos é apenas os evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Marcos, ele não andou com Jesus. Existem 4 evangelhos:
para mim dar uma introdução, para mim entrar no texto. Mateus, Marcos, Lucas e João. Quem anda com Jesus é Mateus e quem anda com Jesus é João. Marcos não andou com Jesus. Lucas não andou com Jesus. Marcos, ele estava com Jesus. Depois que Jesus subiu, ele faz a primeira viagem missionária com Paulo, que antigamente era Saulo. A hora que ele tem um encontro, se torna Paulo. E Barnabé, que é primo de São Marcos. Eles vão para fazer uma viagem missionária. E Marcos, que escreve esse texto, ele vai como auxiliador. Mas a certo momento, eles estão chegando na Antioquia, Marcos volta, Marcos regressa. E Marcos escreve este livro. Amém? Marcos escreve este livro e começa a relatar. 18 capítulos existe de Marcos, 16 é dos milagres de Jesus. É o menor livro do Testamento, do Novo Testamento, dos Evangelhos. Marcos começa a relatar os milagres de Jesus, os perigos, a bênção, começa a relatar que Jesus ia ser levado como um cordeiro ao matadouro, e ele começa especificamente dizendo que a cura do cego de Jericó, a Bíblia relata, a cura do cego de Jericó. Todo mundo conhece que Jesus, aos 30 anos de idade, Jesus não fez nada, Jesus não curou, não libertou, Jesus não fez nada. Aos 12 anos, ele ia na sinagoga pregar para os doutores, escribas, fariseus, doutores da lei, mitzvah. Com 12 anos, toda criança tem que ir lá e se apresentar. Onde está escrito Deuteronômio 28? O que está escrito em Êxodo? O que está escrito em Gênesis? E ele passou por esse teste. Aos 30 anos, ele é batizado pelo seu primo João Batista. O céu se abre, uma voz desce do céu que disse: este é meu filho amado, a quem me comprazo. E também uma pomba em forma do Espírito Santo vem sobre ele. Ele é levado imediatamente para o deserto. Ali começa o ministério de Jesus. Ali começa o primeiro milagre em Caná da Galileia, onde havia um casamento, tinha faltado vinho. Maria é convidada, os discípulos também, Jesus também. Acaba o vinho, ele faz o milagre. Ali começa a passagem de Jesus, ali começa o andar de Jesus. E ele começa a escolher homens incapazes, homens imperfeitos. Jesus começa a escolher 12 homens improváveis. 12 homens que não tinham condições de ser obreiro, não tinham condições de ser pastor, nem presbítero, nem diácono. Eram homens incultos, iletrados, homens que não tinham condições de nada. A ótica humana, ao olhar deste mundo, não tinha condições. Mas ele pega as coisas loucas e desprezáveis para confundir os que são, aleluia. Eles pegam os que não são para confundir os que são. Ele pega os pequenos para fazer grande. Ele é Jesus de transformação, aleluia. Glórias a Deus. E ele começa a formar um time com 12 homens, com 33 anos, ele sai da sua cidade, na Galileia. Galileia é norte de Jerusalém, próximo à Síria, próximo a Cisjordânia. Ele sai dessa localidade, com 12 homens imperfeitos. Alguns andavam armados, como Pedro. Alguns desconfiavam, tinham que ver para crer, como Tomé. Tinha alguns que eram mercenários, como Judas, que só queria receber dinheiro. Ele trabalha com homens imperfeitos, homens como eu e você. Ele trabalha com pessoas que ninguém dá nada. Do nada ele faz tudo. Ele trabalha comigo e com você, porque do nada ele faz a diferença. Aleluia. Eram homens improváveis que não tinham condições. Mas quando quem chama é fiel em cumprir, quem chama é fiel em fazer. Passa-se 2020 anos e até hoje é pregada essa palavra. Passa-se 2020 anos e até hoje é anunciada, com 12 homens imperfeitos, 12 homens que não tinham condições. Ele faz a diferença. Apenas ele aceita o chamado. Quando ele chama os apóstolos, eles largam tudo, largam o barco, largam o peixe, largam as redes para seguir Jesus. Aqui está o segredo, é você largar tudo para o chamado que ele nos chama.
Muitas das vezes Ele nos chama, nós colocamos empecilhos. Eu não posso, hoje eu estou cansado. O Espírito Santo incomoda você de vir no culto nesta noite, no domingo de vir ceiar. Você diz, eu estou cansado, essa semana não foi um dia bom, eu não estou bem. Mas Ele não quer saber se o dia foi bom ou se o dia não foi. Ele quer saber que você venha no culto, porque você estando no culto, Ele opera, a semana muda, tudo transforma, porque Ele tem capacidade de transformar vidas. Ele tem capacidade de abrir portas. Eu venho pregar nesse Jesus nesta noite que você já ouviu dizer, mas você não tem se atentado à palavra viva que sai deste manual. Ele chama 12 homens imperfeitos, incapazes, para andar com Ele. E Ele sobe da Galileia, Ele sobe sentido Jerusalém, para ser levado ao matadouro, para ser levado como ovelha, para ser tosqueado, para ser espancado, para ser humilhado, para ser envergonhado. E Ele sobe da Galileia até Jerusalém, passa por Jericó. De Jericó até Jerusalém são 20 quilômetros. Ele está entrando na cidade de Jericó. Grande multidão acompanhava Jesus. Grande multidão e 12 homens. Quem acompanhava Jesus eram 3 tipos de pessoas. Grande multidão acompanhava. Acompanhava primeiro os curiosos, que andavam com Jesus. Andava com o mestre, mas não queria ter vínculo, não queria intimidade, não queria uma aliança. Andava apenas pela curiosidade. Andavam os admiradores com Jesus, aqueles que admiravam, via milagres, ficavam admirados, ficavam surpresos, impressionados. Nossa, como Ele cura, como Ele transforma, como Ele faz, como Ele opera, como Ele é. E existia aqueles necessitados do milagre. Eu queria saber nesta noite, eu e você, nós se encaixamos com qual público, com qual multidão? Os curiosos, os necessitados, ou os que precisam de um milagre? Possamos fazer uma reflexão. Como eu tenho andado diante de Jesus? Eu tenho andado de Jesus no domingo só apenas, eu sou curioso. Eu vim no culto só para saber o que vai acontecer? Ou eu vim no culto para adorar? Ou eu vim no culto porque eu preciso de um milagre, de uma porta aberta nesta noite? Aleluia. Possamos nos qualificar. Que tipo de crente que nós estamos? O ano já está se avançando. Nós estamos no mês 8. Falta 4 meses para acabar o ano. Como nós estamos na presença de Deus? Estamos vivendo na curiosidade? Estamos vivendo na necessidade? Ou a procura do milagre, da porta aberta, da vitória? Em nome de Jesus, que nós precisamos tanto, irmãos. Possamos fazer uma reflexão nesta semana, nesta noite. 3 multidões andavam com Jesus, 3 tipos de pessoas. E andavam também 12 homens. E ele sai da Galileia para Jerusalém, passa em Jericó. Jericó, todo mundo sabe que Zaqueu subiu para ver Jesus. Jesus fala: Zaqueu, desce, porque convém que eu vá na tua casa. A salvação hoje entrou na sua casa. Existe sicômoro, ou a figueira brava, a árvore que está lá até hoje, se encontra em Jerusalém, em Jericó. E esse Jesus de Nazaré, aonde ele passava, a multidão acompanhava. Aonde Jesus passava, o milagre acontecia. Aonde Jesus passava, o sobrenatural acontecia. Como esses 3 tipos de pessoas que seguiam Jesus. É como tipo se a água tem crente, presta atenção, que vai estar na presença de Deus, mas está com água na canela. Eu vou na igreja de quinta-feira, já está bom. Eu vou de vez em quando de domingo, está com água na canela. Existe crente que está com água na cintura. Que tipo de crente é? O crente que vem domingo na igreja, vem na quinta-feira, medita nas escrituras, ora, busca. Isso é muito bom, glórias a Deus. Mas existe aquele crente que se mergulha na presença de Deus, aquele que se mergulha, que se molha todo na presença, aquele crente que ora, que busca, que jejua, que desce na madrugada. É esse que o Senhor procura, os verdadeiros adoradores, os que adorem em espírito e em verdade. Aleluia. Ele procura os verdadeiros, porque existem os falsos. Os falsos é quando está tudo bem, ele adora.
Mas o verdadeiro independente, a figueira não floresce, ele está adorando. A porta não abriu, ele está adorando. Um milagre não aconteceu, ele está adorando. Porque ele adora não pelo que Deus faz, ele adora pelo que Deus é. Temos que adorar pelo que Deus é, porque no adorar ele faz. Busca primeiro o reino de Deus e a tua justiça, o resto eu vou te dar, o resto eu vou acrescentar, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não é alguma, são todas. Vai ser acrescentada. Prioridade. Jesus quer prioridade de mim, de você nessa noite. Às vezes estamos na igreja 1 ano, 2 anos, 3 anos e nada está acontecendo. Às vezes fazemos uma reflexão: meu Deus, o irmão chegou, já está recebendo, o irmão chegou, está pregando, o irmão chegou, está adorando, eu estou na igreja e nada acontece. O defeito não está no Senhor Jesus, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. O defeito está em mim e você, que paramos de buscar, paramos de se lançar, paramos de ter intimidade. Você volta ao primeiro amor. Lembra de onde caístes? Volta às primeiras obras. Volta ao primeiro amor. Adora Ele em espírito e em verdade. Adorar em espírito e em verdade é em espírito, é você ter comunhão com Ele, em espírito, andar no espiritual. Para de ser carnal, anda no espiritual com Ele. Ele quer espiritualidade, Ele quer te mostrar, Ele quer te revelar, Ele quer te dar, Ele quer fazer, Ele quer que você pare de depender da Maria, do João para pôr a mão na tua cabeça. Ele quer que você ora e Ele responde para você em nome de Jesus. Aleluia. Existe o crente dependente e o crente independente. Fica dependendo se o profeta vem e põe a mão na tua cabeça, o culto foi bom, mas pela palavra não recebe. É pela palavra. Você dobra o joelho e ele fala. Você vai no monte, ele responde. Você vai no monte, ele te dá uma palavra para você vir pregar. É dependência dele, não dependência do João e da Maria, do profeta. Amém, irmãos? Volta às primeiras obras. Se ele fala para você voltar às primeiras obras, porque você saiu da presença. Se ele manda você voltar, porque você já não está mais. É claro. Quando a gente se converte, aceita Jesus como o único e suficiente Salvador, você faz campanha. É Neemias 52 dias. É Daniel, é 21. Você ora, jejua, você paga preço, você não quer saber. Você está naquele primeiro amor, você está naquele encontro. Você não vê as dificuldades, você não vê as pedras. Você só quer adorar, você só quer buscar, você quer ver graveto, você quer ter comunhão, você quer que Ele fala, você quer ser respondido, você quer dar a atenção dEle. Ao passar do tempo, a nossa fé vai esfriando. Vamos parando, vamos nos acomodando. A Arca da Aliança ficou 20 anos na casa de Abinadab. 20 anos a presença de Deus ficou na casa de Abinadab. Nada acontecia, porque ele acostumou com a presença. Mas quando a Arca da Aliança foi para a casa de Obed-edom, 3 meses ele foi abençoado, a família foi abençoada, tudo que ele fazia era abençoado, porque ele tratou a presença diferente. Não podemos acostumar com a presença. Eu vou no culto hoje, é a mesma coisa vai acontecer, não venha com expectativa. Venha adorar com expectativa. Venha adorar que não, hoje Deus vai falar. Hoje eu creio que eu vou receber a minha vitória. Hoje eu creio, eu tomo posse dessa palavra. Venha com a expectativa, porque na expectativa Ele opera, Ele faz, Ele abre, Ele realiza. Ele é Deus, Ele é o grande eu sou, Ele é o leão, Ele é o cordeiro, Ele é o alfa, o ômega, o início e o fim. Ele é o que você precisa. Glórias a Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. A Bíblia vai dizer que numerosa multidão ia com Jesus. Multidão e um tal de Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, este Bartimeu, Bar quer dizer filho, Timeu era filho de Timeu, Bartimeu, ele estava à beira do caminho sentado. Ele estava à beira do caminho sentado. Um homem que não tinha mais esperança, um homem cego, não tinha mais expectativa nenhuma. Pela lei de Levíticos,
capítulo 21, do verso 18, diz que ele não podia ser sacerdote, porque ele era cego. Os cegos, os coxos, os aleijados, os anão, a Bíblia diz isso. Os cegos, coxos, aleijados, os anão, não poderia adorar, não poderia sacrificar. Pela lei ele já estava condenado ao fracasso, mas quando ele tem um encontro com Jesus, a vida dele muda. É esse Jesus que eu venho pregar nesta noite. Quando nós temos um encontro com Jesus, a nossa vida muda, a nossa vida é transformada. Pela lei já estava condenado, mas pela graça ele tem chance, ele tem esperança. Eu tenho esperança, você tem esperança nesta noite. Às vezes você entrou aqui dizendo: não tem jeito a minha vida, a porta não abre, eu preciso disso, nada acontece, ninguém me valoriza, ninguém me dá nada, na minha casa me desprezam. Mas para Ele você é precioso, você é preciosa. Eu venho te dizer nesta noite: vocês são preciosos para o Senhor, aleluia. Receba essa palavra em nome de Jesus, aleluia. Glórias a Deus. Você é preciosidade para Ele. Você tem dono, você é propriedade exclusiva do Senhor. Ele pagou um preço, Ele morreu na cruz, não foi à toa, não foi suco de uva, foi sangue. Ele botou uma coroa de espinho, Ele levou sobre si nossas dores e enfermidades na cruz do Calvário. Ele se fez maldito por mim e por você. Aquela cruz não era para Ele, aquela cruz era para mim. Aquela cruz era para o pastor, era para você, era para Barrabás, mas não era para ele. Mas ele tomou sobre si as nossas dores e enfermidades e levou naquela cruz, em nome de Jesus. E hoje somos salvos. Hoje aceitamos não a Deus, não aceitamos o Espírito Santo, mas aceitamos Jesus Cristo como o único, suficiente Salvador da nossa vida. Aleluia, glórias a Deus. E esse cego, ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam. Quem estava necessitado do milagre era ele. Ele sabia a humilhação, ele sabia o que ele estava passando. E quando ele tem a oportunidade de glorificar o nome do Senhor, de chamar a atenção do mestre, do Raboni, do grandão da Galileia, do grande eu sou, aleluia, ele tem a oportunidade de chamar: Jesus, filho de Davi, olha para mim, tenha compaixão de mim. A multidão que acompanhava, os curiosos, repreendiam: fica quieto, o mestre está passando. Mas só quem está passando a dor, a tristeza, o sofrimento, sabe clamar, sabe que um clamor vale muito nos seus efeitos. Só quem está passando o vento, só quem está passando a cegueira, a enfermidade, o problema na sua casa, só você sabe a dor que é. E muitas das pessoas têm mandado você parar, a multidão tem mandado você calar. Para de orar, para de buscar, não tem mais jeito. Ele não vai sair do bar, seu filho não vai sair das drogas, a tua família não vai para a igreja, a tua família não quer Jesus. Mas eu venho te dizer nesta noite que ele clamou, ele pediu: Jesus, tenha compaixão, Jesus, tenha misericórdia. Jesus para, ou seja, ele chama a atenção de Jesus através do clamor. A chave da vitória do crente é você clamar. Nós não vivemos pelo que vemos, nós vivemos pela fé. O mundo tem que ver para crer, nós temos que crer para ver o milagre acontecer. Nós trabalhamos contra o mundo, contra as coisas do mundo. O mundo é que nem São Tomé, eu tenho que ver, agora eu creio, agora eu creio que existe o milagre, agora eu vi. Não, nós temos que estar crendo que Ele vai restaurar, que Ele vai ressuscitar, que Ele vai te dar de volta, Ele vai trazer, Ele vai operar, Ele vai livrar das drogas, Ele vai dar livramento, Ele vai abrir a porta. Nós temos que crer para ver Ele operar em nossas vidas, aleluia. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo? Glórias a Deus. O povo repreendia o cego. Em certo momento, ele diz: tenha compaixão de mim. A compaixão quer dizer no sentido de piedade. Mas quando ele fala: Senhor, tenha misericórdia de mim, ou seja, ele revela: Senhor, olha para a minha dor,
olha para o meu sofrimento. Jesus para, chama ele. Ele conseguiu, à beira do caminho, chamar a atenção de Jesus que passava pelo caminho, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, em nome de Jesus. Parou Jesus e disse: chamam. Chamaram, então o cego disse-lhes: tem bom ânimo, levanta-te, Ele te chama. Lançando de si a capa, a capa não caiu, ele tirou, ele se lançou de si a capa. Que capa é essa, obreiro? Esta capa era a tradição, era costume dos hebreus, porque Israel nesta época, Jericó e Jerusalém, era governado pelos romanos, pelo Império Romano. Então todo mundo que era aleijado, cego, tinha uma deficiência, colocavam esta capa para dizer: aqui é um aleijado, aqui ganha Bolsa Família, aqui não tem jeito, aqui ganha o auxílio de Roma. Estava marcado, e todo mundo rotulava ele como: olha o aleijado, através da capa. Esta capa rotulava quem ele era. Mas quando ele tem um encontro com Jesus, ele lança de si a capa. Ele vai sem capa se apresentar para Jesus, aleluia. Eu não sei qual é a capa que na minha vida e na tua vida que precisa ser tirado, mas existem capas que precisam ser tiradas. Para a gente se apresentar diante de Jesus, às vezes precisa tirar algumas capas que está escondida há anos e anos. Às vezes é uma capa da mágoa, é uma capa do nervoso, você não consegue perdoar, não consegue aceitar, você tem raiva, ódio, rancor, mágoa, você tem tristeza, te machucaram, te feriram, e você traz essas coisas do passado, nos dias de hoje, e você não consegue se libertar. Deus não consegue operar, porque teu coração está machucado, está de pedra, está o coração duro, não tem como Deus operar, porque você não dá espaço para Ele operar na tua vida. Existem capas que precisam ser tiradas, tem que liberar o perdão. Eu te perdoo. Mas ele que me machucou, mas eu perdoo. Libera o perdão, porque Deus tem bênção para te dar. Enquanto você não libera, Ele não te dá. Satanás, ele usa o teu passado, presta atenção, Satanás, ele usa o teu passado para atrapalhar o teu presente, para apontar no seu presente, para você não receber o futuro e as bênçãos de Deus na tua vida. Quando você vê alguém falar de trás: mas você bebia, você era bagunceiro, pode ver que tem sempre um filho de Satanás, tem um demônio te acusando lá atrás. Mas se você aceitou Jesus, Ele joga no mar do esquecimento. Ele não olha mais as coisas. Eis que tudo se faz novo, nova criatura eu sou, o que foi já foi. Sempre tem o Satanás querendo te apontar: mas você bebia, mas você saía com todo mundo, mas você usava droga, você era um prostituto, você era uma prostituta, você bebia pinga, você bebia, mas hoje não. Hoje eu sou lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Hoje eu sou nova criatura em Jesus Cristo, aleluia, em nome de Jesus. Não se importa com o que se preocupa, com o que falam de você. O importante é o que Ele acha de mim, de você. Se prenda, se desprenda nesta noite de alguma capa. Enquanto você não liberar o perdão, você não se limpar, enquanto não acontecer de uma limpeza, você confessar: eu libero o perdão, me machucaram, me magoaram, não me trataram bem, não foram bem comigo, me desprezaram. Se liberta, porque Deus tem bênção para nos dar. Enquanto você não tirar essa capa, há crentes em todas as igrejas que tem uma capa de crente, mas por dentro não tem crente, é só a casca, é casca de crente, até prega, até ora, até vai no monte, mas não quer largar o vício, não quer largar os prazeres. Não existe casca, mas o Senhor, Ele veio por dentro. A transformação é de dentro para fora, a transformação é do coração. Ele quer tirar o coração de pedra e dar um coração novo de carne, um coração puro, aleluia. Ele quer te fazer uma nova criatura, aleluia. Todo mundo conhece o rei Davi. Davi pecou, Davi adulterou, Davi deitou com Betseba, Davi matou Urias, o marido de Betseba. Nasceu desse adultério uma criança.
ele se humilha, desce no pano de saco, pó de cinza na cabeça, não tem solução, a criança morre. Aí ele escreve no Salmo 51, de verso 8, 9, 10, 11: Senhor, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. A oração de Davi é essa: Senhor Deus, me faça um novo crente, me faça um novo adorador, porque eu errei, eu pequei, eu não estou na tua altura, Senhor, mas eu quero te servir com excelência, quero te servir como um obreiro aprovado, como um pastor aprovado, como um crente aprovado. Eu quero andar nos teus caminhos, nas tuas veredas, eu não posso me envergonhar, meu Deus, do evangelho. Eu quero me apresentar diante de ti, meu Pai. Cria, Senhor Deus, e renova dentro de mim um espírito inabalável, um espírito novo, Espírito Santo. Davi fala para Deus: Senhor, retira tudo de mim, mas não retira o teu Santo Espírito, porque se eu tirar o teu Santo Espírito, eu não sou mais nada, eu não consigo mais nada. E Deus, pela misericórdia, atende a oração. Ele continua sendo rei. É perseguido pelo Absalão, é perseguido pelo Adonias. A espada não se aparta da casa dele, mas ele continua sendo rei. Precisamos ser como Davi, pedir um coração novo para o Senhor, um coração puro, se limpar, tirar essa capa que às vezes atrapalha da gente receber a vitória de Deus, as bênçãos de Deus para nos abençoar. Precisamos desprender desta capa. Esta capa está atrasando a tua bênção, a capa está atrasando a minha bênção, a capa está atrasando a bênção do irmão e da irmã. Tire esta capa, se lança na presença, se coloca na posição